Agora a gente vai falar sobre a experiência do grupo de apoio ao luto com os homens, né? Então, o luto do homem, a dor que não chora. Então, cadê os meninos aí? Vamos esperar os meninos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Oi, oi. Então, assim, ó, nós temos na equipe, nós temos o Lucas Toledo Barros, a gente tem o Robson Soares, o Shea, né? A gente tem o Rodrigo aqui, né? O Gabriel, o Rogério também. Boa palestra para vocês, gente. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Marli. Como a Marli já adiantou, né? O tema é Luto do Homem, a dor que não chora. Bom, existem estudos que indicam que realmente existe uma diferença de manifestação do luto, né, quando ela é comparada com o luto feminino, né? Luto masculino comparado com o luto masculino. E apesar de não se entender com exatidão os mecanismos que envolvem essa diferença, existe de fato essa diferenciação, né? Os homens acabam sofrendo de uma forma diferente. Bom, o Wing, ele realizou um estudo com mães e pais de bebês, e esse estudo ele demonstrou que é muito comum que esses homens ele buscam muito mais evitar entrar em contato com esse sentimento, né? Com o sentimento da dor, da perda. Eles acabam fugindo do assunto e envolvendo-se em outras atividades para desviar essa atenção deles, né? Uma boa tarde. A gente tem visto, né, como, apesar de, como o Rodrigo bem trouxe, não haverem ainda muita exatidão em relação aos mecanismos envolvidos nessa diferença de resposta ao luto entre homens e mulheres, é um fator que ele é muito presente, que ele tem uma influência marcante, é o fator social, o fator cultural, o fator histórico. Então, a gente pode dizer que ao longo do tempo, né, especialmente aqui na nossa sociedade industrial, né, na nossa sociedade tecnológica, foi se criando uma imagem de um homem que, na verdade, é aquele modelo do homem primitivo, né, do homem o forte, o mais forte ali do grupo, o protetor, o chefe de toda a família, aquele que trazia a caça, o provedor. Então, só o homem teria aí uma inteligência necessária para liderar, né? Então, existe muito uma relação que é feita entre o homem e o comandante, o general, e isso foi criando esse arquétipo, essa imagem, né, que acaba trazendo um acúmulo de responsabilidades, um acúmulo de exigências para o homem, que ele carrega ali consigo como um ideal de perfeição, né, como esse modelo, e acaba ele trazendo uma série de sofrimentos mentais. Além disso, também, como a gente vê nessa imagem, né, um homem aí com essa couraça, com essa armadura, ele acaba virando alguém que é inatingível nos seus relacionamentos, alguém inacessável, né, uma pessoa rude ali, sempre com essa postura voltada ao ataque. Bom, Reich, em 61, né, Reich foi um psicanalista, né, que não era muito aceito, né, nesse círculo de psicanalistas por conta de suas teorias, né, mas ele foi muito pioneiro e introduziu técnicas corporais na psicoterapia, né, e ele trouxe na sua teoria a origem dos quadros somáticos que estaria ligada a um acúmulo e bloqueio da bioenergia na musculatura e também nas vísceras, né? Essas tensões se acumulariam em partes específicas do corpo, né? E que cria, assim, também as couraças de caráter, né? Para ele, essa energia tem natureza é de natureza sexual e seu bloqueio pode estar associado à repressão social, né?
Ele Sim, fala que exatamente. Não, pode continuar, Luiz. Desculpa, Rodrigo, eu pensei que você tinha Tudo terminado certo. para concluir o seu raciocínio, que o que ocorre é que esses valores sociais, né, que eu falei anteriormente, como o Rodrigo trouxe, eles vão ali criando um modelo de caráter mesmo, né, e o homem vai deixando de expressar desejos, de expressar certos instintos, diversas emoções ali que ele vivencia, ele vai reprimindo isso para se moldar a algum contexto, e como que isso vai ali, não só, né, trazendo sofrimentos mentais, mas como que isso também vai trazendo bloqueios no próprio corpo, diversos quadros aí psicossomáticos, né, dores pelo corpo, cansaço, alergias, diversos outros quadros também. Bom, e aí nesse sentido, né, o Alferes ele traz o conceito dos scripts sociais, que são justamente esses modus operandi, né, esses construtos de como agir, de como essas condutas em determinados contextos. E o Santos ele traz o mesmo sentido, né, dos scripts sociais, que ele chama de máscara para homem, que são essas formas de inibição, de regulação que os homens eles fazem da apresentação de si mesmo. Então, o Santos ele realiza um estudo que foi feito com 34 homens de maneira online, uma entrevista online, onde ele buscou ali problematizar como que os homens eles se representavam, tanto em palcos offline quanto em palcos online. Então, esses palcos offline, o Santos coloca como contextos familiares ou de trabalho, entre amigos, na intimidade, enquanto que os contextos online, eles se referem, por exemplo, a blogs, páginas, redes sociais e afins. E qual foi a conclusão desse estudo, né? A maioria dos homens, eles têm uma representação social que associa a razão ao masculino e a emoção como um atributo feminino. E da mesma maneira, eles têm também uma representação social de que você expressar suas emoções pode ser visto como um sinal de fraqueza, como um sinal de vulnerabilidade. Então, em resposta a isso, esses homens eles vão ali controlando essa expressão afetiva, essa expressão emocional, especialmente na presença de terceiros, vai levando a essa repressão, vai levando a uma opressão de quem se realmente é, e o resultado disso, então, é irritação e muita agressividade. Nós temos, inclusive, estudos que eles mostram como que os homens eles acabam expressando muito mais a irritação, a agressividade de uma forma muito mais frequente do que em relação às mulheres. E também um dado aí muito interessante, que é como que a expressão facial do homem ao demonstrar a irritação e a cólera, ela é maior do que comparada ao medo. Se a gente pensar no medo como uma reação instintiva, né, visceral, é até interessante que a expressão da raiva ela venha mais forte, mais concentrada. Talvez isso possa ter uma relação, fica uma hipótese, de que isso possa ter uma relação justamente com tanta repressão, né, que aí acaba o único canal sendo possível de expressão disso, a explosão da raiva, da cólera, da irritação. Bom, novas possibilidades, né? O grupo ele percebeu que realmente, né, existe uma diferenciação, né? A gente vivenciou essa diferença, né, entre o luto masculino e o feminino. Então, por isso, nós decidimos criar um grupo para tentar reunir os homens e tentar, assim, criar um espaço mais acolhedor, né, que seja mais favorável de trocas, né? Sim, nós buscamos criar esse espaço de expressão, né, em virtude de perceber como era grande essa diferença entre a presença de homens e mulheres no grupo, como que homens saíam muito rapidamente ali, né, talvez com dificuldades de se expressarem, principalmente na frente de terceiros, como a gente bem trouxe aqui algumas evidências disso. Felizmente, né, com
com essa transição, com esse período histórico que a gente vive, tem surgido aí homens que eles têm se revelado quem eles realmente são. Eles têm, de fato, transcendido a cultura, né, e mostrado esse homem interior que está para além das couraças, que está para além desses moldes sociais, desses scripts, o verdadeiro ser humano mesmo. Então, a gente fala aí de homens mais solidários, mais afetivos, mais amigos, brincalhões, alegres, confidentes. E a gente trouxe aqui duas frases, né, para mostrar como que é sempre possível se transformar. Uma do Carl Jung, que é: eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. E uma do filósofo Alan Watts, onde ele fala sobre quando você realmente entra em contato com quem você se torna alguém único ali no mundo, né, unido ao universo cósmico, e alguém que também transcende qualquer tipo de estereótipo, qualquer tipo de identidade que foi assumida ali por uma comunicação social, né? Então ele fala justamente também dessa quebra desses scripts, como libertar-se e ser quem se é de fato. Nesse sentido, eu queria saber primeiro se a gente está com o nosso participante aqui, né? Se ele pudesse manifestar, caso ele esteja, o Adriano ou o Emílio, né? Eu estou aqui, Adriano, estou por aqui. Boa tarde a todos. Opa, então eu vou passar a vez aqui para o Adriano. O Adriano é um participante, né, do nosso grupo, da nossa reunião, e convidei ele aqui para trazer uma palavra, né, que pode ser um incentivo para outros homens que vivenciam o processo do luto, né, que queiram ter esse contato mesmo e poder participar das nossas reuniões. Então, eu vou passar a palavra para ele. Ele vai falar um pouquinho do processo dele e também da caminhada dele aqui em relação ao luto, em relação ao grupo, desculpa. Pode falar, fica à vontade. Boa tarde. Estão me ouvindo? Ok. Bom, rapidamente, meu nome é Adriano, como o Lucas falou, né? Faço parte aí do grupo do luto, né? Recomeçar após o luto dos homens. Eu conheci através do Robson, né? Que me ajudou bastante. Contar rapidamente a minha história e o que o grupo tem me ajudado. Acho que alguns aqui já até conhecem, né? Nesse ano, agora no mês de março, eu fui acometido da Covid, eu fiquei bem mal, né? Fiquei internado durante 21 dias. Eu internei no dia 6 de março e fiquei até o dia 27. E eu tive 90% do meu pulmão comprometido e, graças a Deus, eu não precisei entubar. E até brinquei, né, com o Lucas, ontem mesmo nós estamos conversando, né, Lucas? Eu até brinquei. Eu tenho certeza que Deus ainda falou: você tem mais um pouquinho ainda de uma missãozinha ainda para cumprir aí na Terra, né? Porque foi inexplicável a minha recuperação, né? Foi um milagre mesmo. E no dia 27, eu, assim, muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, esperando, contando nos dedos a hora da minha alta. Eu, a todo momento, estive lúcido e com o meu celular. E aí o médico acabou se tornando um amigo e ele me entra na sala e eu todo feliz. Quando, por volta de 16 horas, quando foi mais ou menos umas 17 e pouco, chegou a minha família, meus irmãos, minha esposa. A minha esposa entrou. E aí foi onde eu recebi duas notícias. A primeira, que eu estava de alta, e a segunda, que fazia uma semana que minha mãe tinha morrido, né? Então isso para mim eu fui do céu ao inferno, assim, segundos, né? Eu fiquei em observação, eu quase não consegui sair, né? Quase não tive alta, porque uma grande parte de mim foi embora, né? E ali começou o meu sofrimento, começou a minha luta. Uma das coisas que eu tenho cobrado muito de mim, né? Eu não fui no enterro da minha mãe. Isso é o que tem me machucado demais, assim, sabe? Não poder ter aquele momento de despedida, aquele momento
do último, né, a última palavra, vamos dizer assim, a última presença, né, da minha mãe. Isso me machucou demais, isso dói demais até hoje. Eu ainda sinto que falta um pedaço, alguma coisa não se completou na minha história, né? Eu era muito apegado com a minha mãe, nós tínhamos uma relação assim muito grande. Nós somos em 4 irmãos, 3 do primeiro casamento e eu tenho mais um do segundo, mas meus irmãos até brincavam, né, e me chamavam até de diamante, porque eu tinha uma relação muito forte com a minha mãe. E choro todos os dias, sofro todos os dias. Foi quando, conversando com o meu primo, um dia a gente batendo um papo e ele falou, olha, eu tenho um rapaz que trabalhou comigo, assim, assim, assado, e ele faz parte de um grupo que é muito bacana, que fala das pessoas que são enlutadas e tudo mais. Pega o telefone dele, bate um papo com ele. E eu cheguei até esse meu primo porque ele, por autorização do meu irmão, ele filmou, né, o culto fúnebre da minha mãe e tudo. E um dia conversando, ele falou: você quer? Eu te mostro. Ele pegou, me encaminhou, eu assisti, né, depois de alguns meses, enfim. E aí entrei, falei com o Robson, conversamos muito, uma pessoa maravilhosa, e explicou qual era o objetivo do grupo, né, como que funcionava. Você quer participar? Eu falei, com certeza, gostaria, vamos conhecer. E no primeiro dia eu já me senti totalmente acolhido, eu me senti totalmente à vontade, contei bem mais detalhada a minha história dentro do grupo, e eu confesso para vocês que tem me ajudado muito. E ontem, repito, conversando com o Lucas, a gente se falou ontem, e aí ele comentou, né, que é como falar desses dados, né, no qual o homem tem essa dificuldade de falar, essa dificuldade de chorar, essa dificuldade de se expressar. Eu confesso para todos que eu não tenho, não. Eu falo mesmo, eu, assim, até pela minha profissão, eu tenho um pouquinho, assim, da oratória, então eu não tenho vergonha de falar em público e também não tenho vergonha de expressar os meus sentimentos. Essa semana mesmo, fez 6 meses da morte da minha mãe. Eu estava no trabalho e eu fiz uma homenagem para ela no Instagram. Até comentei no nosso grupo também. E eu confesso para vocês que dentro do meu trabalho eu comecei a chorar, me expressei, me senti bem melhor depois. Até alguns colegas encostaram, tá tudo bem, já sabem da minha história. E a gente conversou e fui me acalmando, tomei uma água, um café, enfim. Então, eu acho que eu sou um pouquinho fora da curva, o Lucas e Rodrigo, porque eu sou chorão, cara. Eu choro mesmo, não tem tempo ruim comigo. E ontem, conversando com o Lucas, eu falei, aproveitando todos que estão aqui, a Marli, que eu conheci também, uma pessoa maravilhosa. Gente, eu só agradeço a vocês, eu oro por vocês todos os dias, vocês que são facilitadores, os responsáveis. Vocês podem ter certeza que esse grupo, essa ideia, com certeza foi Deus que colocou no coração de alguém, eu não sei quem é o mentor. E que vocês tenham muito sucesso, que vocês tenham muita saúde, que vocês tenham muita paciência e sejam iluminados. Eu agradeço todos os dias pela vida de vocês. Eu sou uma pessoa que tem me feito muito bem mesmo. Eu conto nos dedos, eu não vejo a hora de chegar o dia da nossa reunião, porque ali eu fico à vontade, eu choro, eu me expresso, nós damos risada. Um tempo atrás, eu tava meu irmão também, eu consegui arrastar meu irmão para o grupo também, hoje ele não pôde participar, e a gente conversando, e nós conversamos até sobre uns bordões, lembra, Lucas e Rodrigo? E aí lembramos de alguns bordões da minha mãe, que minha mãe era muito cômica, e a gente começou a falar, e aí virou, aí tava todo mundo chorando, começamos a rir. Esse é o sentimento, né? É o que eu ontem até falei. Eu não, essa dor de eu não ter participado do enterro da minha mãe, ela vai permanecer por muito tempo. O vazio também, né? Porque ninguém nem nada vai me trazer a minha mãe de volta.
mas eu preciso encontrar alguma coisa que amenize essa dor. Eu não posso viver com essa dor o tempo todo, né? Pessoas que a gente conhece, que já estão enlutadas há muito tempo, eles falam que essa dor ela vai passando e ela se torna uma saudade gostosa. E eu tenho buscado isso, eu tenho buscado essa saudade, porque hoje ainda essa dor ela me aperta demais, né? Então, mais uma vez, eu falo para quem está ouvindo que esse grupo é maravilhoso. Muito obrigado por me acolherem a todos. E eu confesso para vocês que se eu fosse pagar, dinheiro nenhum paga isso. Tá? Muito obrigado. Desculpem se eu me estendi um pouco, Lucas. E eu só tenho a agradecer. E os homens, se tem mais alguns homens que estão vindo e não participam, eu convido, venha participar, venha chorar com a gente, venha rir com a gente. Na última reunião, até o nosso monitor chorou, ele falou, o monitor chora também. Ele lembrou do luto dele, chorou. É gostoso, é isso. Eu acho que isso eu penso que são alicerces, né? É um segurando o outro. A hora que um tá caindo, o outro vai, pega na mão e segura. É isso, gente. Muito obrigado, Adriano. Obrigado mesmo de coração, né? Tanto pelos elogios aí, quanto, enfim, pela sua partilha, né? Pela sua confiança aqui com o grupo. E você resumiu bem aí, né? Eu acho que o que torna o diferencial é justamente isso, né? Justamente a gente procurar encontrar o que a gente tem em comum enquanto ser humano, né? Seja nas alegrias ou seja nas dores, e tentar se unir nisso ao invés de, né, separar mesmo. Outro participante do grupo, ele não pôde estar aqui presente, né, com a gente, mas ele nos enviou um vídeo. Eu vou tentar compartilhar aqui. Aí vocês me avisem se tiver tudo certo com o som. Não sei se vai compartilhar o som. Olá pessoal, boa indo? tarde, bom dia. Eu gostaria de poder estar participando de uma outra forma, né? Porque o grupo foi um divisor de águas na minha vida no momento em que eu mais precisei, no momento em que eu achava que tudo estava perdido na minha vida. Aí Deus colocou pessoas muito mais que especiais na minha vida para poder contribuir para que o meu processo de luto fosse mais brando, porque quando eu fiquei sabendo da doença do meu filho, já sabia que eu ia ter que passar por um processo meio que difícil. Já tinha um atestado de óbito do meu filho em vida. E pra mim no início foi muito difícil quando eu perdi meu filho, porque, pra quem não sabe, eu tive uma... Como é que eu posso falar? Eu tive que fechar os olhos do meu filho e pedir pra ele poder ir embora. Mas eu achei que eu era forte o suficiente para poder enfrentar tudo aquilo. E chegou um ponto da minha vida que a dor da perda fazia com que eu sofria intensivamente. Fazia com que eu sofria de uma forma muito árdua, muito dolorida. E eu não encontrei pessoas que me ajudassem. Eu tive que me manter forte em certos momentos, mas no momento que eu mais precisei eu não encontrei força de ninguém, eu não encontrei apoio de ninguém. Até que surgiu o grupo do luto, que me fez enxergar que a vida precisa ser ressignificada. Hoje em dia eu levo comigo
a falta do meu pai e do meu filho sempre vão ser sentidas, porque logo que eu perdi meu filho, eu perdi meu pai. Então é uma coisa muito próxima da outra. A minha cabeça não aguentou, meu corpo não aguentou, minha cabeça pediu socorro. Meu coração pedia socorro, meu coração, eu me via dentro de um abismo onde eu achava que eu nunca ia sair. E eu usei as redes sociais para poder um modo de desabafar, um modo de poder colocar ser o meu psicólogo ali onde eu podia. Ali eu sabia que mesmo tendo comentários, eu ia poder colocar aquilo ali para jogar a minha dor no Facebook, no Instagram, qual seja. Conheço pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu, me fez entender que não era eu, não estava sozinho. Eu não estava sozinho. Quando eu tive que falar com meu filho me deixar, quando eu tive que falar com meu filho ir embora, eu achava que estava indo com ele um pedaço de mim. Um pedaço do Flávio, um pedaço da minha vida. Eu tinha sepultado o Flávio que o meu filho havia conhecido. Como eu disse a princípio, eu achava que muitas pessoas, que eu era forte o suficiente, que eu podia levar a minha vida de uma forma suave, tranquila, mas não foi assim que aconteceu. As pessoas se distanciaram cada vez mais, eu fui me distanciando das pessoas, eu fui deixando de lado as minhas prioridades, eu fui deixando de viver. E algo que eu sempre bato na tecla, quando eu converso com as pessoas, é que o homem tem direito de chorar, o pai tem direito de sofrer. Não é só a mãe. O pai também contribuiu para que o filho viesse ao mundo. E por que o pai não pode derramar uma lágrima, o pai não pode sofrer, o pai não pode chorar, o pai não pode se abater? Por quê? Nós também somos seres humanos. Nós também tivemos contribuição para que o nosso filho fosse gerado, que viesse ao mundo. Porque uma mãe não faz um filho sozinho. E aonde fica o pai? Dizem que a mulher é o sexo frágil, a mãe é fraca. Mas na verdade ninguém sabe o que se esconde dentro de um coração de um homem. Um homem muitas vezes ele pode se achar o durão, você pode se achar a pessoa que não tem sentimentos, tem que se manter firme o tempo todo, mas não é dessa forma. Temos que sofrer, temos o direito de viver o nosso luto e lutar a cada dia mais para que possamos superar a cada dia, a cada instante. O meu filho me ensinou força para enfrentar essa dificuldade, fé sempre em Deus, para que ele tudo podia por nós, e coragem de sermos quem somos, coragem de nos mantermos firme, forte e quem sabe triunfante diante muitas das nossas crises inexistenciais que nós mesmos criamos. Podemos achar que tudo contribui para o nosso mal, mas não é assim. E com a ajuda do grupo dos homens de quinta-feira, eu pude perceber que falando a mesma língua é diferente de você participar de um grupo
mútuo, um grupo misto, porque muitas vezes os homens se fecham, se calam por vergonha ou por medo de falar alguma coisa, mas na verdade eu sou uma pessoa que eu expresso os meus sentimentos, que eu expresso as minhas vontades e expresso aquilo que está dentro de mim, mesmo que eu venha sofrer. E eu tive que dar uma mudança muito grande na minha vida. Eu tive que fazer uma reviravolta muito grande na minha vida. E hoje eu sou o Flávio que sou. Saudade sempre vou sentir? Sempre. O luto vai estar sempre comigo. A única coisa que eu não posso é fazer com que o luto seja a minha ponte. Não, eu tenho que ser a ponte, tem que ser a minha força de vontade de viver e a minha força de vontade de superar os obstáculos que muitas das vezes a vida coloca sobre minha vida, sobre nós. Agradeço de coração a participação, agradeço imensamente o convite, beijo no coração de todos. Lembre-se, Flavinho sempre me dizia: pai, eu posso ter o sorriso de uma criança, mas a minha alma é de um gigante, de um grande gigante. Um gigante que combateu o bom combate, encerrou a carreira, mas guardou acima de tudo a fé. Deus abençoe a todos. Pessoal, essa foi a fala do Flávio, né? Ele participou por muito tempo do grupo. A gente tem um estagiário também que gostaria de dar o depoimento dele. Se você quiser, Rogério. Vamos lá. Boa tarde a todos. É isso mesmo, eu queria dar meu depoimento como estagiário. Eu entrei em março agora no grupo. Não acompanhei, então, o início. Mas naquela escolha, né, do que fazer dentro da área de saúde, né, assim que a nossa supervisora, né, a professora Luciane, falou sobre os grupos de luto, né, quando ela disse que tinha um grupo específico masculino, e assim, me interessei de imediato e realmente acho que é um lugar muito bacana, porque tem um dos aspectos que é isso que o Flávio falou, né, sobre a questão do luto do pai, né, que também tem direito a isso, né. Eu como pai de duas meninas, assim, separado, né, então são lutas que eu tenho, não só, né, pela questão do masculino e do feminino, né, mas das lutas também do exercício da paternidade, né. Então, isso me direcionou de cara, né, para o grupo. E lá no grupo, uma coisa que os monitores sempre falam, né, que é um espaço de não julgamento, é um espaço de construção, e efetivamente, é um espaço de construção de uma masculinidade, né? Porque assim, né, como se diz, né, que Simone de Beauvoir falou sobre a mulher se torna mulher, né, o homem também. A questão de como exercer o masculino é basicamente social, né? E nesse grupo, por exemplo, existe uma diferença muito grande de um grupo de homens. Eu fazendo um paralelo com um grupo de amigos que eu tenho de longa data, de mais de 30 anos. Somos amigos, fizemos escola junto, um grande percurso juntos, mas a gente não expressa emoção. A gente normalmente vê que alguém está com alguma coisa quando começa a se fechar mais, ou quando você quer se chegar, né, até ele, geralmente é com um xingamento, né, porque você mascara a aproximação, você mascara a afetividade, né, com um xingamento, com uma tiração de sarro, né, e assim as coisas ficam veladas, a gente sabe, a gente se apoia, mas é tudo um pouco velado, né, e ali no grupo de luto masculino é realmente um espaço
onde eu vejo que, independentemente de expressar mais ou menos emoção, a gente procura construir uma autenticidade maior, né, na expressão, né, no poder exercer e realmente construir mesmo esse ser masculino, né, nesse mundo. É isso. Obrigadão pela partilha, Rogério. É isso então, pessoal. Se alguém, né, tiver alguma pergunta da nossa parte aqui, essa palestra, finalizamos. Se a Marli também quiser trazer alguma colocação. Muito obrigado. Gente, sensacional, né? Muito bom ouvir vocês falando, né, desse processo, dos lutos diferentes aí, né? E todos eles se entrelaçando e ajudando uns aos outros. Muito bacana, bacana mesmo. O Emílio entrou, gostaria de falar, mas ele está no trabalho e aí não conseguiu permanecer, né? O que mais, gente? Acho que não tem nada, não tem nenhuma pergunta, mas todo mundo sempre elogiando, né? Esse grupo de apoio ao luto dos meninos, né? É algo ainda que está tomando corpo, né? Está ali com as raízes ainda agarrando a terra para poder emergir, né? Mas tem fertilizantes muito bons, né? Então, é muito orgulho, assim, vê-los falar e ver os resultados já desse trabalho que é tão comprometido, tão genuíno, né? Parabéns a todos vocês, meninos.